Nesse vídeo a gente vai falar aí de inteligência artificial, né? Nós aqui criamos um podcast com inteligência artificial. É claro que está no começo ainda do canal, mas vamos explicar aí para você como você também pode criar e monetizar um canal aí no YouTube. Bom, pessoal, esse é o nosso podcast, né? O nosso canal aí, podcast Lendas. A gente teve a ideia aí de trazer famosos, né? Lendas realmente da humanidade aí, que não pegaram a era de podcasts, né? Essa era da tecnologia um pouco mais avançada, e trazer para fazer entrevistas, né? Com isso a gente vai acabar tirando algumas dúvidas ali de possíveis fãs, né? E tudo criado com inteligência artificial, né? A gente utilizou o ChatGPT ali para nos ajudar com perguntas e respostas, né? E todas as respostas são realmente desses personagens, né? A inteligência artificial, ela realmente traz aí um mundo de oportunidades, tá? O que eu penso com esse vídeo aqui, né? É mostrar para você que está buscando uma renda extra, que está buscando alguma forma de monetizar um canal no YouTube, que tem muitas oportunidades, tá? E eu vou te mostrar alguma delas, beleza? Então, aproveitando o gancho, já entra no nosso canal aí, já se inscreve, e nas próximas semanas a gente vai colocar muito mais conteúdo, né? A gente tem alguns famosos aí que a gente já separou, né? E vamos criar aí as entrevistas, tá? Então, se você também tem alguma ideia de algum personagem que você queria assistir, só mandar para nós, beleza? Então se inscreve lá no canal e dá essa força para nós aí. Sabendo disso, né, a gente separou aqui alguns canais ali, TikTok mesmo, que estão fazendo essa estratégia, né, criando personagens ali, alguns criando histórias fictícias e outras criando histórias reais, né, passando as histórias verdadeiras aí, só que dessa forma, tá? E cara, é um conteúdo muito viral, então isso aqui viraliza muito, né? A gente pode ver, esse TikTok que eu tô aqui já tem 1,5 milhão de seguidores, né? E eles só fazem isso, tá? Então tem bastante coisa do Pablo Escobar, do Daniel Alves aqui, então tem bastante coisa, bastante ideia que dá para você tirar, né? Eu vou te mostrar aqui quais foram as ferramentas, os sites que eu utilizei, todos os sites foram gratuitos, tá? Porém, o Midjourney hoje ele é pago, né? Hoje ele não tem mais a opção de gratuito, tá? Mas tem aí as outras ferramentas que a gente consegue utilizar no lugar, né? No caso do Leonardo aí, e também temos a Blue Willow. Porém, os resultados com o Midjourney sempre são muito melhores, tá? Só que também o plano agora é só pago. Então eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Então a primeira delas, né, é o Midjourney. Como eu falei para vocês, né, a gente conseguia fazer 20 imagens gratuitas, né? Por cada conta de Google ali, cada conta de e-mail, porém não tá mais com essa opção, a opção agora só paga, só que ela tem um resultado muito avançado, um resultado muito superior às demais ferramentas, tá? Eu já passei o mesmo comando para o Midjourney, o mesmo comando para Blue Willow, e o mesmo comando para o Leonardo aí, e também tem uma outra que chama Search, acho que é assim que se pronuncia, vou colocar aqui para vocês também, caso vocês queiram dar uma pesquisada aí, dar uma fuçada na ferramenta, tá? Então eu utilizo essas para fazer algumas imagens, tá? Só que, como eu falei, o Midjourney realmente o resultado é muito melhor, beleza? Hoje, né, hoje que a gente está gravando esse vídeo, o Midjourney tá com um plano de $96 anual, tá? Então para nós, né, dá um pouquinho puxado, mas para quem trabalha com isso, quer criar canais dark aí, realmente monetizar canal, é um bom investimento, porque realmente vale a pena. Ele realmente se diferencia aí das outras ferramentas, beleza? O Leonardo aí, ele é um pouco legal, porque a gente não precisa instalar nada no computador, né? Quando eu acesso aqui o site, eu posso vir aqui em Launch App, e ele já abre aí no próprio website, no próprio site, então eu não preciso instalar nada, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui como funciona o Leonardo. É bem bacana, tá? É bem legal, bem resumido também. A gente tem 150 moedas por dia, então toda vez que você entra no outro dia ali, tá renovado as suas moedinhas aí, então você consegue utilizar a ferramenta tranquilo de forma gratuita, tá? A gente vai dar o comando aqui, né? Então vamos voltar aqui na tela inicial, a gente tem Home, então a gente consegue ver artes que a galera tá utilizando, que a galera tá criando. E aqui em Image Generation a gente consegue criar a nossa, né? Então eu criei aqui os nossos personagens, tá? Para o nosso podcast. Se você vir aqui em Personal Feed, tá todas as minhas criações, né? Desde quando a gente pensou em montar o podcast, em trazer as entrevistas ali. Canais Dark que a gente tem, que a gente faz conteúdo também, tá? Então eu realmente utilizava esse plano gratuito. Mas como eu falei, o Midjourney, depois que a gente assinar uma plataforma, é muito melhor, é muito mais avançado os recursos, beleza, pessoal? Mas para quem tá começando e não quer investir grana agora, vale a pena usar o Leonardo aí, porque é bem bacana, tá? Então você vem aqui em
ao image, dá o seu comando aqui, né? Vamos criar um aqui. A gente sempre está utilizando o ChatGPT ali para nos ajudar, né? A criar os prompts. Em todo o nosso trabalho, todo o nosso processo aqui, a gente faz anúncios também, né? No caso, gestão de tráfego. Todo o nosso processo a gente utiliza muito o ChatGPT, né? Então, eu pedi aqui para ele criar um prompt para mim, passar para a ferramenta de imagens, né? Para uma outra inteligência de imagens. Ele criou para mim aí, eu passei para ele fazer para nós um personagem de uma história motivacional. É um homem pobre que se tornou um empresário mais rico do país, tá? E aí ele criou um prompt para mim aqui: desenvolva uma representação visual de um homem pobre, tal, tal, tal. Aí eu pedi para ele acrescentar efeitos e ultra realista, que eu acho que faltou no primeiro texto. Ele acrescentou para nós e eu pedi para ele traduzir para inglês, tá? Então essas ferramentas eu sempre jogo o termo o prompt em inglês. Por mais que aceite ali em português, muitas vezes fica algo nada a ver. E eu vou te mostrar aqui. Então primeiro eu passei em português, ele deu uma imagem nada a ver aqui para nós. Depois ele acabou não passando algo legal, e aí eu fui mexendo um pouquinho nas configurações, tá? Então eu vou te explicar agora como que a gente pode fazer isso, tá? Então aqui na lateral esquerda a gente tem um painelzinho onde a gente mostra quantas imagens a gente quer, tá? E se você reparar aqui, a hora que eu coloco uma, aqui ele vai me cobrar 6 moedas, tá vendo? Se eu coloco duas, ele vai me cobrar 12 moedas das 150 que a gente tem diária, tá? E aí quanto mais aqui, maior a gente quiser, mais quantidades de imagem, mais moedas vão ser cobradas de nós. Porém, a gente pode abaixar um pouco a qualidade aqui, e isso também diminui aí, como você pode ver, ó, se eu voltar para um aqui agora vai cobrar só 4 moedas. Então a gente pode brincar com esse painel aqui, tá? O que seria esse painel? Aqui a gente coloca sobre a qualidade, eu sempre utilizo o Prompt Magic, né? Não costumo utilizar essa barra aqui, eu não costumo aumentar muito, eu mantenho ela sempre aqui no meio termo. Aqui seria a dimensão da imagem, né? Então a gente pode mexer tanto aqui, né, com altura e largura, ou a gente pode simplesmente clicar aqui nas opções que ele já nos fornece, beleza? Nesse caso desse Guidance Scale aí, meu inglês é péssimo, mas eu acredito que é sobre o prompt que a gente está dando, o comando que a gente está dando. Então, quanto maior a gente solicitar, ele vai ficar mais próximo ao nosso texto, ao nosso prompt, tá? E quanto menor a gente ficar, ele vai mesclar um pouquinho com a inteligência própria dele com o nosso prompt, beleza? Então eu costumo também deixar ele aqui na casa de 7, 8, beleza? Aqui embaixo a gente tem a opção de subir uma imagem, então eu posso subir uma imagem minha aqui, tá? Vamos fazer um teste aqui só para você ver. E aqui embaixo nesse outro campo, o quanto que eu quero essa arte parecida com essa imagem. Então, maior eu subir essa barra, mais a imagem vai ficar próxima à minha aqui que eu subi, né? Que eu fiz o upload. Quanto mais para baixo eu deixar, ela não vai ter muito a ver com a imagem que eu subi e mais a ver com o prompt que eu passei. Beleza, pessoal? Então eu vou gerar alguma coisa aqui só para vocês verem como que fica. Ele dá o recadinho que já está acabando minhas moedas do dia, né? Mas existe aquele velho hackzinho, você pode criar outras contas de e-mail ali e utilizando, tá? Então, como você pode ver, ó, tá vendo? Como eu aumentei muito aqui, ficou praticamente igual, né? Pouca coisa aí, pouca diferença, beleza? Então, é isso aí. Então, voltando para o nosso prompt, ele criou um empresário aí, né? Então, a gente teve aqui alguns empresários nada a ver, e esse aqui eu acho que ficou legal, ficou algo que daria para criar um personagem com isso, né? Outra observação importante, pessoal, aqui a gente pode reparar que as mãos às vezes dá alguns problemas no rosto. Então existe aqui a opção de Negative Prompt. Então a gente pode negativar alguns prompts, tá? Então, por exemplo, você poderia colocar mão duplicada, dedos a mais, colocar alguns comandos negativos ali para você ajudar a ferramenta, duas cabeças. Acaba negativando alguns termos, tá? E aí você traduz para inglês também e coloca aqui até ele criar os personagens aí da forma que você achar legal. Beleza, pessoal? Outra questão aqui, que existe vários modelos aqui, tá? Então quando a gente abre aqui a tela inicial, ele tá vendo esses modelos que ele dá? Ó, Leonardo Diffusion, Dreamshipper, Deliberate. Então ele mostra para nós algumas opções, né? Como que fica cada comando ali, cada ferramenta que a gente utiliza. Então quando eu volto aqui, eu posso fazer o teste mandando esse prompt com essa opção, ou com essa opção de modelo, né, Leonardo Creative, ou com outra opção, e aí você faz o teste aí, qual que fica melhor, tá? Eu costumo utilizar essa Dreamshipper e também o Leonardo Select aqui, para personagens fica bem legal, tá? Então esse é os que eu mais utilizo, beleza?
Bom, pessoal, foi dessa forma que eu criei esses personagens, né? Agora tô começando a utilizar mais o Midjourney, então, como eu falei, eu vou gravar outros conteúdos para vocês aí, explicando como que eu fiz passo a passo, como você pode criar aí, tá? Bom, pessoal, os resultados do Search também ficou bem legal, né? A questão do empresário ali, bem sucedido, né? Então, dá para a gente utilizar também essa ferramenta, é bem bacana e é gratuita, né? Pelo menos por enquanto, né? Não sei o momento que você está vendo esse vídeo, né? Eu dei esse exemplo do empresário rico porque eu sigo bastante esse canal aqui, esse canal é muito bacana, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. É um canal dark, né? O que é o canal dark? A pessoa não aparece a cara ali, não mostra o rosto dela falando, ela simplesmente conta uma história, né? Então ela pode contar essa história com inteligência artificial, com imagens ou com banco de vídeos ali gratuitos, né? Como Pexels e entre outros, né? Então eu vou trazer mais conteúdos assim para o canal, beleza? Então, por exemplo, ele contou aqui a história de como um pobre garoto criou a Honda, né? Então o vídeo já tem 1.400.000 visualizações. E a gente vê que ele já tem 33 mil inscritos praticamente com apenas 13 vídeos, né? E aí a gente consegue também, com esse outro site aqui, que é o Social Blade, e aí eu vou atualizar aqui para vocês verem, a gente consegue jogar o link desse canal aqui, vamos voltar lá para fazer o passo a passo com vocês. Eu jogo o link do canal aqui, a gente consegue ter uma média de faturamento deles mensal, tá? Então a gente pode ver que eles estão faturando aí, em média, de $250 a $4.000, né? Normalmente varia muito o RPM, se o nicho é de entretenimento, se é educacional, tem algumas variáveis ali que só realmente o dono do canal vai saber. Mas ele deve estar faturando no mínimo aí a metade disso aqui, que seria uns $2.000, $1.500 por mês, beleza, pessoal? Então por isso que eu dei o exemplo aí do personagem empresário que ficou rico, né? Então você pode aí ou utilizar o GPT para te dar ideias ou utilizar a sua criatividade e criar personagens, criar histórias, tanto reais quanto fictícias, que com certeza história prende muito a galera. É mais fácil de monetizar o seu canal do YouTube Dark aí, tá? Tem alguns exemplos aqui de TikTok também, né? Porque você pode depois pesquisar aí e tirar alguma ideia. Então eles têm alguns aqui, ó, tá vendo? Os milionários aí do submarino lá, que deu o problema todo aí. Eles fizeram uma historinha aqui, como se eles forjaram, né? Nós, bilionários, forjamos nossas mortes. Então, assim, alguns assuntos um pouco polêmicos, né? Mas que dá muitas views, né? Aqui no caso, eles criaram um TikTok que também monetiza, mas eu utilizaria esses vídeos aí no YouTube, né? Em forma de shorts também, que eu prefiro. Eu me identifico mais com a ferramenta, com o YouTube, beleza? Então eu acho que assim, pega essas ideias, transforma também para o YouTube e você pode fazer um canal também que vai faturar muito todos os meses, beleza? Pessoal, para essa criação do nosso podcast, o primeiro passo foi a gente criar os personagens, né? Que iam ser entrevistados, criar o nosso entrevistador e depois eu passei para o Clipchamp, onde eu fiz a criação dos áudios, tá? Então, como eu falei, vou te mostrar aqui de forma bem resumida e depois vou fazer um vídeo para cada plataforma aí, para ajudar você também que quer criar um canal aí, que quer monetizar um canal, tá? Então, aqui no Clipchamp, a gente criou um novo projeto. A gente pode montar os vídeos por aqui, mas principalmente criar as falas, né? Então, aqui a gente consegue aí ter várias ideias aí, várias sugestões de voz, né? Que a gente pode utilizar de forma gratuita, tá? E aí a gente cria o texto. E aí também entrou a outra inteligência artificial, que eu já falei que é o ChatGPT, onde eu pedi para ele construir toda uma narrativa, construir toda uma entrevista, tá? Então eu estou dando o exemplo do podcast, mas traz para a sua ideia. Então se você vai criar uma história de personagem, conversa com o GPT aí, pede para ele te montar uma história, dá bastante argumentos ali para ele, te elaborar uma história. Você pega essa história e joga aqui para ser narrada por uma inteligência artificial, beleza? Ou você mesmo narra aí com a sua voz, também fica bem bacana e prende muita atenção dos usuários, tá? Pessoal, esse é o outro site, então outra inteligência artificial que a gente utiliza, né? Que é aquele que gesticula como se o personagem estivesse falando, tá? Então a gente vai acessar o did.com, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo, todos os links, tá? Você precisa acessar ele com um Gmail, tá? Então eu vou acessar aqui, vou vir em Create Video e ele vai pedir para mim confirmar o meu e-mail. Confirmando o e-mail vai abrir para você a plataforma, tá?
O que acontece nesse caso? Você vai receber 20 créditos, então você pode criar alguns vídeos, né? Se o vídeo for muito longo, ele pede ali, ele gasta 7, 8 tokens, né? 8 créditos. Se o vídeo for mais curto, ele pode gastar 2, 3 créditos, beleza? E aí você pode também, se você for realmente trabalhar com isso, quiser fazer os canais Dark ali, realmente um investimento, você precisa fazer um planinho aí pago para você ficar ilimitado, beleza? Mas se você quer fazer um teste, utiliza de forma gratuita para ver como que fica, tá? Então você vem em Create Video e você vai subir aqui o seu personagem que você criou, né? Eu vou subir um aqui a nível de exemplo desse nosso podcast de novo. Subir o Einstein. Então a gente tem aí um próximo podcast que a gente vai fazer com o Albert Einstein. Então você sobe a fotinha dele aí, ele vai carregar aqui um pouquinho e vai subir a imagem aqui, tá? Aqui entra um ponto muito importante, beleza, pessoal? Um hackzinho aí. Se a gente nesse plano gratuito subir aqui em textos, ele vai dar um limite de caracteres, tá? Então o que a gente utiliza aqui? O que eu fiz aqui nos meus testes que deu muito certo? Ao invés de eu subir um texto aqui, eu subo o áudio que eu fiz lá no Clipchamp. Com o áudio, ele não limita a quantidade, o tempo, tá? Se eu fosse subir a parte de caracteres, ele ia limitar aqui e aí eu não ia conseguir o tempo necessário. Quando a gente faz um upload de um áudio, aí sim a gente consegue, sem estar limitado, o nosso vídeo. Então eu vou fazer o teste para vocês verem. Olá, pessoal. Sou o Johnny Carson. Só para vocês verem como é mais fácil, né? E aí a gente não fica limitado, tá? Então você sobe um áudio aqui e pede para gerar o vídeo. E aí aqui ele vai te passar aqui quantos créditos ele vai ser cobrado, tá? Então aqui nesse caso, ó, 5 créditos, é só você colocar aí Generate que já vai criar. Vou criar aqui para vocês verem como que fica. Olá, pessoal. Sou o Johnny Carson e estou aqui para explicar um pouco sobre o nosso podcast. Então esse é o resultado, pessoal. Aí é só a gente fazer o download, beleza? Então essa é a forma aí explicada da DID, como que a gente fez para criar o personagem. E aí você pode trazer para sua ideia, trazer para sua criatividade aí histórias, orações, tem muita coisa, motivacionais, frases inspiradoras, tem muita coisa que dá para fazer aí um shorts do YouTube, TikTok ou mesmo vídeos aí mais completos no YouTube para você monetizar um canal do zero, tá? Só o último camarada aqui, a última ferramenta, né? No caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, que eu criei o áudio no Clipchamp, né? Eu não utilizei essa ferramenta aqui, eu fiz pelo Clipchamp mesmo, que tem algumas vozes bem bacanas. Nessa ferramenta aqui, a gente tem que instalar o programa no nosso computador, tá? E aí são vozes reais, a voz realmente, a voz do Elvis Presley, a voz do Fred Mercury, a voz de todos os personagens que você imaginar tem aqui, né? E aí você tem também um plano pago, um plano gratuito. O plano gratuito é bem limitado, o plano pago você consegue comprar essas vozes e utilizar, né? Porém, eu fiquei um pouco receoso para utilizar no canal ali do podcast por conta de direitos, né? Eu não sei se isso vai afligir alguma coisa alguma regra ali de direitos autorais. Eu tenho um personagem fictício legal, né? Não tem problema, eu tô agregando valor, eu tô agregando conteúdo ali, mas a voz ser a voz realista, a voz bem parecida, né? Como a gente pega aqui dessa ferramenta, ser a voz igual ao personagem. Então eu fiquei um pouco receoso com isso, mas é bem bacana para quem quer fazer TikTok, para quem quer fazer talvez outros projetos, né? Na questão do YouTube, eu não sei, eu não garanto, porque realmente eu não tenho essa informação, se pode utilizar ou pode ter problemas com direitos autorais, tá? É um investimento um pouco alto, você tem que pôr grana para comprar a voz, você tem que pôr grana para poder baixar esses áudios, né? Senão ele limita em 15 segundos, né? Tem a opção gratuita para você fazer a transformação ao vivo. Então, ele transforma a sua voz real. No momento que eu tô falando aqui, já tá saindo, sendo gravado ali a voz do Elvis, a voz de alguém. Porém, não fica muito legal, ela tem bastante ruído, então eu não gostei, tá? Só estou mostrando realmente mais uma ferramenta aí de voz. Depois eu posso fazer um vídeo no meu computador, no meu outro computador que eu tenho esse programa instalado para vocês, caso vocês queiram aí, beleza? Pessoal, realmente é isso, eu quis só compartilhar com vocês que agora a gente vai trazer para esse canal bastante conteúdo de inteligência artificial, ChatGPT, Leonardo, Midjourney, entre outros aí. Inclusive, tenho mais um aí de voz bem bacana que eu vou trazer para vocês também no próximo vídeo. Para quem quer ganhar uma grana extra, monetizar um canal, vou trazer bastante vídeo aí para ajudar a agregar valor, tentar te ajudar de alguma forma aí a criar um canal do zero, a criar um novo canal Dark aí. Beleza, pessoal? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você se inscreva no nosso canal, deixa o like aí, eu vou trazer muito conteúdo aí, eu vou trazer realmente bastante vídeos
mais focado em inteligência artificial e também um pouquinho de Google Ads aí também. A gente pode utilizar a inteligência artificial para fazer campanhas, para fazer banners e muito mais, tá? Então valeu, muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado de alguma forma. Até o próximo.